após a sua morte, o reino seria instalado em cada um de nós. Então, antes que este memorial aconteça de forma literal, como está acontecendo aqui, uma mesa posta com pão, vinho e mais algumas coisas para ornamentar, ela já está acontecendo em nós, porque o reino está instalado em nós. Ele mesmo disse: o reino de Deus está em vocês. Então é de suma importância nós termos esta compreensão, compreendermos que esta celebração, ela não é apenas, e a gente pode até dizer, em algumas vezes ela acontece no nível de simplicidade tão grande, não é? No nível de simplicidade tão grande, aonde só tem uma mesa, uma bandeja com o pão e outra bandeja com os carnes e o vinho. Simples demais, externamente, mais interno, e nesse reino que está dentro de nós, ela acontece com uma grandeza tão grande, uma magnitude tão excelente, que os seus participantes são celestiais. O Espírito Santo é quem rege essa alegria dentro de cada um de nós. Isto dá-se o caso de que o reino estando instalado em nós, não há lugar para o pecado, porque o reino de Deus é o que? É paz. O reino de Deus é luz. Certamente ocorre nesses acontecimentos de celebrações coisas que tentam desvirtuar ou diminuir o nível desta grandeza. João capítulo 13, a partir do versículo 1, a gente vai observando esse texto, e eu quero que vocês se localizem, porque a gente vai fazer uma leitura não muito extensa, mas vai ser uma leitura que vai ser o suficiente para a nossa compreensão. Está acontecendo algo de uma grandeza extraordinária, algo que está dentro do projeto de Deus, é algo que faz parte de um cumprimento de um ministério, de um homem tão sério, de um homem que nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu caminhar, no seu dia a dia, o propósito era cumprir os desígnios de Deus. Um homem que verdadeiramente cumpriu a missão que a ele foi designada, e por conta disso, diz o escritor aos Hebreus, ele herdou um nome que está acima de todos os nomes. A ele todo joelho se dobrará, toda boca confessará, dizendo: é o Senhor. Ele é o Senhor. Vamos para a leitura. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, amando os seus discípulos que estavam no mundo,
até o fim. Estava sendo servido o jantar, aqui era a ceia, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhes fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Então, Senhor, não apenas os teus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria tirá-lo ou traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma mesa, como já tenho falado diversas vezes. Aqui não é uma mesa condenatória, é uma mesa de inclusão e não para excluir. Como por muito tempo a gente teve informações de que não se deveria ceiar, não se deveria tocar no pão ou no vinho, se alguma coisa lhe acusasse. Mas a verdade é que o texto bíblico recomenda que nos examinemos e comamos do pão e bebamos do vinho. É esta a ordem bíblica. Sabe por quê? Porque a mesa da inclusão, ela está convidando para que você venha, se inclua nesta grandeza de um filho que está agora diante do Pai, com todos os quesitos necessários para ser chamado de filho amado e não de filho rejeitado. Voltando-se para o texto que lemos, a gente observa que Jesus, dando o exemplo de um verdadeiro servo, tendo o entendimento e o reconhecimento do tempo oportuno para que as coisas sejam realizadas, feitas por nós, diz o texto que ele tem um conhecimento que era chegado o momento de voltar para o Pai, porque era do Pai que ele tinha vindo, era dos céus que ele tinha vindo, tinha sido enviado para cumprir esta missão. O texto diz que Jesus, ele continuou amando os seus discípulos até o fim. Mas observe que nesse grupo que ele amou até o fim, ele sabia, pois o versículo 2 diz que enquanto estava acontecendo o jantar,
a gente precisa ter esse cuidado. Se nós estamos em um culto, se nós estamos em um ambiente, em um momento de celebração, nós não devemos permitir que apenas os que estão à nossa volta façam isto, mas que nós também estejamos envolvidos com a grandeza do ambiente. Mas tinha alguém que não estava. Tinha alguém que foi encontrado pelo inimigo. Jesus. Acho que alguém apontava logo para Pedro. Ele era o linha de frente de tudo. Ele que queria estar em tudo e em todos. E agora, vindo de um homem tranquilo, um cara bem concentrado, um cara aparentemente equilibrado, ninguém apostava que Judas tivesse essa capacidade. Ele estava desligado do que estava acontecendo. Era um homem que já tinha expulsado o demônio. Era um homem que já tinha curado o enfermo. Lembra das 2 viagens missionárias que recentemente tinham feito? Dentro de um percurso de 3 anos mais ou menos, fizeram essas 2 viagens missionárias enviadas por Jesus. A última viagem deles foi tão extraordinária que quando eles chegaram, Pedro foi dar as notícias e disse: Senhor, em teu nome os demônios se submetem, os enfermos são curados. Judas estava incluso nesse grupo, irmão. Mas infelizmente, num culto de maior grandeza, ele deixa a semente maligna cair no seu coração. Ele aceita a proposta, ele segura a proposta como uma válvula de escape. Nós não podemos de maneira nenhuma permitirmos que as coisas ruins elas se deixem para ser resolvidas amanhã, porque possa que aconteça alguma coisa que vá caracterizar como um ponto final na nossa caminhada. Seja um ato de morte nossa, ou até mesmo de um ponto final de Deus no nosso ministério. E talvez por conta disso, era algo grande que estava acontecendo. Era algo que não era apenas o literal que estava acontecendo. Estava acontecendo no mundo espiritual. Havia uma guerra travada. Como podemos dizer, havia soldados desapercebidos, soldados distraídos. Mas isso não impediu do avanço, do passo a passo do ministério de Jesus. Quem tem o chamado, quem tem a certeza, a convicção, ele não permite que essas coisas lhe atrapalhem. Ele sabia, lembra de que Paulo diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele diz: olha, eu recebi do Senhor que também vos ensinei, porque Jesus, na noite em que foi traído, eu já falei sobre essa palavra aqui, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, deu graça e partiu entre eles. Na noite em que ele foi traído, ele sabia que Judas ia trair, ele sabia que Pedro ia negar, ele sabia que todos iam correr e abandonar ele na mão dos guardas lá no Getsemane, mas não impediu de celebrar com tanta magnitude, com tanta excelência, uma ceia, dizendo: é o meu corpo. Ele podia ter negado isso para nós, sabendo das nossas características, sabendo das nossas qualidades,
aplicar isso para nós hoje. O que eu quero dizer é que este amor, ele não está condicionado às nossas qualidades. Muito bem, nós precisamos nos esforçarmos para sermos melhor, mas não são as nossas qualidades que conquistam isso aqui. O que conquista isso aqui para a nossa vida é porque Ele nos amou até o fim. Ele nos amou. Ele nos amou. As nossas qualidades não daríamos o direito nem de estar falando o nome dele. Estava acontecendo algo espiritual, tanto para o reino de Deus como o reino das trevas estavam ativos naquele momento. E infelizmente alguém foi encontrado que as trevas pudessem operar através dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós levamos a sério, possamos levar a sério aquilo que é de cunho espiritual. Hoje mesmo eu estava lendo Daniel, aonde o rei Belsazar, ele estava em um banquete, e agora, já depois de muito tomado de bebida forte, ele manda buscar as taças consagradas ao Senhor, que o seu avô tinha trazido de Jerusalém, mas porém tinha ele respeito por elas, estavam todas guardadas, ninguém tocava nela. E ele que respeitou, rompeu com aquilo que é de valores espirituais, mandou pegar para o seu banquete, que era carnal. E sabe o que aconteceu? Deus se manifestou naquele momento, cortando o seu reino, dando fim no seu reinado. E diz o texto que naquela noite ele foi morto. As palavras escritas na parede foi: mene, mene, tekel pratzim, pesado foste na balança e foste achado em falta. Cortado foi o teu reino. E Deus deu cabo nele. Sabe até que ponto a gente pode considerar as coisas espirituais como comuns na nossa vida? Até que ponto? Até que ponto eu venho para um culto desta natureza, simples, como que fosse qualquer outra coisa que estivesse acontecendo, como que fosse um passeio em uma praça ou em qualquer outro lugar, como que fosse um banquete desta natureza, como que um jantar em uma pizzaria ou um restaurante chique. Aqui a chiqueza é maior, aqui tem mais qualidade, porque aqui está nos arremetendo para o que é espiritual. Comermos do pão, bebermos do vinho, nós estamos declarando publicamente que estamos em paz com Deus, que estamos bem com o Senhor, que não demos lugar a Satanás, que mesmo que venhamos em algum momento nos irarmos, mas que não venhamos pecar. É o conselho bíblico. Tinha alguém participando de um momento com suas características literais, mas estava acontecendo algo nisso de cunho espiritual. Jesus não se entregou a isso. Ele deu prosseguimento seguindo aquilo que o Pai tinha determinado. Tirou a sua capa, colocou uma toalha, água em uma bacia, começou a lavar os pés dos discípulos. Observe que parte dos discípulos não questionaram Jesus. Não questionaram. Já significa dizer que alguém confiava no que
que ele estava realizando, mesmo sem entender. Quando chega em Pedro, inclusive o indivíduo que já estava com a seta no coração, já tinha sido colocado no coração dele por Satanás para trair Jesus. Ele era um que era para ter recusado. Não, Senhor, lavar os meus pés não. Eu que sei a intenção que está aqui no meu coração. Está acontecendo algo ruim, espiritual na minha vida. Eu não estou conseguindo detectar os teus desígnios. Eu não estou conseguindo me concentrar no que está acontecendo. Porque o que na verdade eu quero é sair daqui. Mas ele ficou na guerra. E esse é um grande perigo, de guardarmos aquilo que não é agradável ao Senhor. Isso pode macular a nossa santidade com o Senhor. Isso pode macular até mesmo o nosso ministério, o nosso caminhar com o Senhor. A gente precisa ter muito cuidado, porque não é simplesmente um pedaço de pão e um pouco de vinho. Não, é algo de cunho espiritual. Quando Jesus chega onde Pedro diz: não, o Senhor lavar os meus pés? De maneira nenhuma, o Senhor vai lavar os meus pés. Às vezes nós não estamos entendendo. E eu sempre digo aos irmãos, já ouvi isso de alguns pastores também: Deus é para ser obedecido. Não precisamos entender se é Ele que está coordenando. Não precisamos entender. O que a gente tem é que obedecer, porque Ele mesmo falando através do profeta Isaías, Ele diz: eu que sei os planos que tenho a vosso favor. São planos de paz, são projetos bons que Ele tem para nós. Ele diz: Pedro, se você não deixar Ele lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Ou seja, sem entender, você precisa aceitar. Porque os que não aceitam, porque não estão entendendo, esses não fazem parte do projeto. Não fazem. Vocês acham que Moisés, ele recebeu um mapa de todo o percurso do Egito a Canaã? Não. Não, é tão tal que quando ele vem com o povo que chega à beira do mar, ele já não tinha mais noção do que ia acontecer. Não tinha. Mas quem confia, ele está firme, ele não titubia. Sabe por quê? Porque ele sabe que o seu Senhor não vai te deixar na mão. Há um Senhor que nos conduz. Senhor, e agora? Atrás vem o exército de Faraó, na frente está o mar vermelho. Aí Deus simplesmente: marcha, rapaz, caminha. Para onde? Se ele fosse um Pedro da vida, ou um eu da vida, para onde? Como? Tem nem costume com o mar. Como que eu vou avançar? Mas era Deus que estava mandando, irmãos. Ele caminhou. Quando ele se aproxima, simplesmente o Senhor diz: toca no mar. Acontecendo algo, fenômeno desconhecido, irmãos. O grande problema é que nós estamos acostumados. Estamos acostumados com aquela coisinha de um pulinho para cá, um pulinho para lá, e não se lançamos a novas experiências. O que ele diz para Jeremias, ele diz: olha, aquele que me busca, eu me deixarei ser achado por ele. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou me manifestar e vou revelar coisas novas e ocultas que vocês não sabem. Mas a gente
gente só acredita que vai acontecer se é do jeito que a gente conhece. Pedro entrou mais ou menos por esta via e ele foi alertado: se você não acreditar, se você não confiar no que eu estou fazendo, saiba de uma coisa: você não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Imediatamente houve a disposição da parte de Pedro, quando ele disse: não apenas os pés, Senhor, mas as mãos, a cabeça, lava tudo. E o Senhor já tinha declarado: Pedro, vocês já estão limpos. Sabe o que eu vejo nisso? É que o grande problema também que acontece no nosso meio é porque sempre nós estamos lançando mão dessa questão condenatória sobre nós. Lembra que eu falei da mesa da inclusão? E às vezes alguém passa o culto todo se martirizando, com um sentimento de culpa. Meu Deus do céu, ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ai, será que eu vou poder participar da ceia? Ah, mas diz que é para examinar a si mesmo. Eu estou examinando e estou encontrando alguma coisa que não permite, acho que eu não vou participar hoje. Essa questão condenatória, ela é algo que acontece não é apenas no dia de hoje, ela sempre aconteceu. Mas o apóstolo Paulo, ele declara dizendo: olha, se vocês estão em Cristo, vocês são livres, vocês foram libertos, porque é este o que acontece através da vivência do Evangelho, é a liberdade, é a certeza que quanto maior seja o pecado, maior é a disposição dele nos perdoar. Agora tem que ter a confissão, tem que ter a força de vontade. Lembra daquele hino que diz que quem já participou, ou quem já entrou no Santo dos Santos, não se acostuma em outro lugar? É por isso que você sempre vai ver na casa de Deus pessoas chorando, arrependidas, pessoas vindo pedir perdão, pessoas perdoando. É porque por conta de alguma coisinha ele entrou em um outro ambiente que não mais condiz com ele. Ele tem prazer em estar aos pés do Senhor, é saber que o Espírito Santo continua gerando nele a alegria da salvação. É isso, irmãos. E agora Pedro se dispõe, não apenas os pés, mas as mãos e a cabeça. O Senhor diz: olha, vocês já estão limpos, só precisa lavar os pés, essa poeirinha do caminho, sabe, aquela coisa que você não gostou no trajeto da semana, no trajeto desse dia, aquela coisa que te desagradou, tanto desagradou o outro como desagradou a você. São essas coisas que precisam ser ajustadas. Não precisa mais entrar em um processo condenatório. Não, o que precisa é você fazer esse renovo de aliança e comer do pão e beber do vinho. Sabe por quê? Porque Ele nos amou perfeitamente. Há uma versão que diz assim: e Ele amou os seus que estavam no mundo, Ele amou perfeitamente. Perfeitamente. Mas às vezes a gente quer fazer alguma coisa para macular isso. E agora Ele recomenda: olha, assim como eu fiz, façam vocês também. O que foi que Jesus fez? Em primeiro lugar, Ele entendeu o tempo dele. Em segundo lugar, Ele entendeu que Ele era um enviado do Pai. Não era um ministério que estava enviando Ele. Você faz parte
do Ministério Luz do Mundo, mas o chamado é de Deus para a sua vida. Então você não pode de maneira nenhuma puxar o freio de mão e dizer: não, eu não vou fazer o que o pastor está mandando, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, não vou me envolver nisso, vou ver o que vai dar aí, não vou participar. Não, você está congregando aqui, mas o teu chamado é diretamente de Deus. Quem te escolheu foi Deus, e Ele conta com você. Ele sabe o tempo. Ele tinha convicção de que tinha vindo do Pai. Não foi o homem que ordenou a ele, mas foi o próprio Pai. E outro, ele não parou nas circunstâncias, nas adversidades. Como já falei, um coração maligno, cheio de malignidade. Ele sabia, até porque ele disse: um de vocês vai me trair. Então ele sabia. Conversando com Pedro, ele disse: olha, Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes de ficar no canto. Sabia ou não sabia? Se você estivesse preste a uma missão e você soubesse que dos seus companheiros um ia te trair, e olha que traição de morte, o outro ia te negar, o outro não ia acreditar, os demais iam correr, te abandonar. Será que a gente tinha coragem de ir nessa, irmão? Meu Deus do céu, nada favorável, nada favorável. Senhor, eu sei que foi tu que me escolheu, eu sei que foi tu que me chamou, mas essa turma todinha aí, olha o que eles vão fazer. Me perdoa, mas vou deixar para a próxima. Talvez fosse a atitude que a gente tomasse. Mas ele disse: assim como eu fiz, façam vocês também. Não se entregue ao que os outros estão pensando a teu respeito. Não pare por isso. Mesmo que alguém possa te trair, mesmo que alguém possa te negar, mesmo que todos te abandonem, mas todavia eu não te abandonarei. Temos razão ou não temos para prosseguir, irmãos, na caminhada? Temos. Aí tem mais outro detalhe, o detalhe da humildade. Cingiu-se com uma toalha e fez o papel do escravo mais inferior, que era de lavar os pés dos seus senhores e dos seus convidados. Por isso que Pedro estranhou. Ele disse: vocês têm que ser humildes, vocês devem fazer isso uns com os outros, vocês não devem achar bonito a santidade do diácono Antônio, buscar esse nível de santidade. Vocês devem ser humildes, vocês devem fazer uns para com os outros esse ato de humildade. O que o meu irmão está precisando? A disposição em cumprir os quesitos que estão neste reino, está instalado em nós. É compromisso sempre. E nós temos que abrir mão das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos cumprir